Qual é a maior prioridade da sua vida? O que vem primeiro acima de todas as outras coisas? Qual é a coisa que você pensa logo que você acorda? Qual é o que te tira o sono? O que mais te preocupa? Qual é a sua prioridade suprema? É sobre isso que eu quero falar hoje. O que deveria ser a sua prioridade? Tem um texto na Bíblia que nós vamos analisar juntos, está lá em Lucas. Se você quiser ir encontrando a sua Bíblia aí perto, Lucas capítulo 10, nós vamos encontrar dentro desse texto qual deveria ser a nossa prioridade em comparação com o que é a nossa realidade. Mas antes disso, para te centralizar no que eu quero falar na Bíblia, eu quero te contar uma história. Susanna Wesley, a mãe de John e de Charles Wesley, você talvez conheça esses nomes. Ela foi uma dona de casa extremamente atarefada há alguns séculos atrás. E no meio da sua rotina, ela tinha um problema muito comum, que talvez você, que é mãe, dona de casa, talvez na correria, não encontra tempo para se conectar com Deus, para orar, para falar com Ele. E ela pensou e desenvolveu uma estratégia muito simples. Ela percebeu que carregava um avental o dia inteiro, um avental branco que ia da cabeça aos pés. E a estratégia que ela desenvolveu, na verdade, foi muito simples. Ela pegava esse avental branco, jogava sobre a cabeça, e ali os seus filhos, a sua família inteira sabia que ela estava tendo um tempo com Deus. Como eles diziam, eles falavam assim: mamãe está com Deus agora, está se conectando com Deus agora. E eu acho sempre interessante, porque mesmo em meio à rotina, ao caos da rotina, ela achou um momento para se conectar com o Senhor. E o texto que nós vamos ler hoje, estudar e entender melhor, de Lucas capítulo 10, ele traz exatamente esse conflito desse problema de prioridades. Qual é a prioridade correta na nossa vida, ou qual deveria ser, e qual é a realidade que normalmente a gente está percorrendo, né? Eu tenho minhas anotações aqui comigo e eu queria que você acompanhasse comigo Lucas capítulo 10. Eu tenho minha Bíblia já aberta aqui. Lucas capítulo 10, nós vamos ler do verso 38 até o verso 40, tá bom? Perdão, até o verso 42. Vamos lá? Lucas 38, o verso, perdão, Lucas 10, verso 38 até o verso 42, o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, se aproximando dele, perguntou. Preste atenção agora o que Marta pergunta para Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com todos os serviços da casa? Dize-lhe que me ajude. Respondeu, porém, Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Preste atenção na linguagem que esse texto carrega. Olha só o que a gente aprende com ele. Jesus entra na casa de Marta e ali, assim como eu sou assim, confesso para você já agora, eu gosto de arrumar a casa toda e às vezes, se você que é meu amigo tá me ouvindo aí, quando vem em casa, eu fico tão ocupado arrumando as coisas que a pessoa vai embora e eu esqueci de dar um tempo para ela ali. Isso é uma coisa que eu me pego fazendo muitas vezes, talvez você seja assim também. Não é? A pessoa vem para casa e você aprendeu, cresceu aprendendo que a casa tem que estar arrumada, a casa tem que estar bonita e não sei o que mais, que a gente se esquece de dar atenção para a visita. E foi assim que Marta atendeu. Ela recebeu Cristo em sua casa e ficou ocupada com outras coisas. Jesus entra na casa de Marta, Maria se senta aos pés dele e Marta se ocupa com todos os outros serviços. O choque real aqui desse texto não é que Marta trabalhava e Maria não, mas sim o choque é que Marta trabalha longe de Jesus, em outro cômodo, distante, enquanto Maria escolheu dedicar um tempo para sentar aos pés do Salvador. Maria escolheu estar com Jesus antes de qualquer outra coisa, e esse é o foco principal desse texto. Quando a gente olha para o verso 40, a primeira aplicação que a gente vai tirar aqui hoje, a gente percebe que lá está escrito o seguinte: Marta andava distraída em muitos serviços. É a primeira coisa que a gente aprende. Então a primeira lição que a gente já tem que tirar de cara é o seguinte: o perigo do necessário virar o Senhor da sua vida. Você entendeu isso certo? O perigo daquilo que é necessário, olha para as minhas mãos, necessário, virar o Senhor da sua vida. O texto não diz que Marta era preguiçosa, o texto diz que Marta era distraída. E esse é o maior problema, porque a gente cresce entendendo que a gente tem que trabalhar, organizar a casa, correr para fazer tudo certo. Mas o problema não é a preguiça aqui, o problema é a distração. Muitos serviços, como diz o texto, não era o pecado de Maria, mas sim o problema é que esses muitos serviços substituíram o lugar do único serviço que ela precisava estar fazendo.
Marta não perdeu Jesus de vista por rebeldia. Marta perdeu Jesus de vista porque ela tinha pressa. Ela teve pressa demais para fazer tanta coisa que ela perdeu Jesus de vista. E eu sou assim, talvez você também seja, com esse problema de pressa para fazer tanta coisa, que nós perdemos Jesus de vista. O coração de Marta estava cheio de tudo, menos de Jesus. E por isso esse é um dos grandes problemas dessa primeira parte. O coração de Marta estava tão cheio que não tinha espaço para Jesus. E talvez você esteja vivendo a mesma coisa. O coração está tão cheio, tão ocupado, que não há espaço para Jesus entrar e fazer morada, e fazer a obra dele, se comunicar com você. Por isso pense nisso hoje. Existe um tipo de cansaço que ele não vem da falta de Deus, mas vem de Deus virar a última coisa na sua agenda. Onde é que vem Jesus quando você acorda? Ele é o seu primeiro pensamento? É com ele que você se conecta primeiro? Onde é que entra Deus na sua lista, na sua agenda? Ele está no primeiro item, na prioridade, ou ele vai lá para o final da lista? Talvez esse seja o nosso problema hoje, quando as necessidades estão tomando lugar de todas as outras coisas. Por isso, a aplicação que a gente tira desse primeiro ponto, para a gente já ir para o segundo, é o seguinte: quando a devoção ela sempre fica para depois, não é porque falta tempo, é porque outras coisas acabaram ocupando o primeiro lugar. Quando a devoção, a conexão sua com o Senhor fica para o final da lista, não é por falta de tempo, é por escolha. Outras coisas ficaram em último lugar. O segundo ponto que a gente aprende aqui, ele está com base no verso 41. Marta, Marta. E aí Jesus fala, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Isso aqui talvez seja uma das lições mais difíceis do texto, porque a ansiedade é um sinal da prioridade quebrada nesse caso. A ansiedade que Marta estava trazendo dentro dela era um sinal visível das suas prioridades quebradas. Agora eu te pergunto, se você que tem filhos vai entender o que eu vou falar, quando é que você chama o seu filho 2 vezes? Quando é que você repete o nome dele 2 vezes para chamá-lo? É quando você quer corrigi-lo, talvez dar uma bronca, ou talvez chamar a atenção dele de uma maneira mais enfática. E é isso que Marta está fazendo, perdão, é isso que Jesus está fazendo com Marta. Marta, Marta. Talvez quando você chama o nome do seu filho 2 ou 3 vezes, ele já sabe que tem algo errado. Jesus está tentando realinhar a prioridade, chamar Marta para prestar atenção nele, não humilhando ela, com carinho, chamando, corrigindo. Marta estava inquieta e preocupada por fora, e ativa, extremamente ativa, mas por dentro ela estava completamente quebrada. Por dentro faltava algo, e Jesus sabia que ele poderia preencher esse vazio, mas ela precisava prestar primeiro atenção nele. E talvez essa seja a sua realidade hoje também. Você tem um vazio aí dentro por tantas preocupações que você carrega, e só Cristo é capaz de preencher esse vazio. Para de tentar enfiar outras coisas no lugar, encher a lista de prioridades falsas, coloque Cristo no primeiro lugar. A ansiedade de Marta aqui não é só uma emoção, é um sintoma de algo muito mais profundo e real que ela estava vivendo. Muitas coisas tentando ocupar o mesmo trono, muitas coisas tentando ocupar o lugar de Deus, e talvez esse seja um dos nossos maiores problemas. O trono é dele, mas se a gente não colocar ele lá, outras coisas vão tentar ocupar o lugar de Deus, mas só ele consegue sustentar o lugar nesse trono. As outras coisas não vão conseguir, e por isso a nossa vida vai começar a pesar, 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 e a ansiedade vai aumentando. E esse é o nosso maior problema. Quando Deus não é o primeiro lugar, outras coisas vão tentar entrar no lugar dele, mas só ele consegue sustentar o primeiro lugar. Entenda isso. Só ele consegue sentar no trono que é dele. Não tente colocar outras coisas no lugar do Senhor, porque o lugar é dele. Parece óbvio, mas é necessário. Por isso eu já te pergunto de novo o que eu falei no início do vídeo. O que ocupa os seus pensamentos nas primeiras horas do dia? O que tira o seu sono? Porque o que é primeiro na sua vida é a sua prioridade, é o que você mais ama, é o seu altar. E se isso não é Jesus, é porque a gente precisa fazer uma correção aí. O terceiro e último ponto aqui é o seguinte, o verso 42 é o seguinte: entretanto, pouca coisa é necessário, ou mesmo só uma coisa, e Maria escolheu a boa parte. O que a gente aprende aqui é que esse só uma coisa é o que reorganiza todo o resto. Você conhece o texto de Mateus 6,33? Você pode abrir aqui agora, eu vou te citar de memória. Diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, o resto, vai ser acrescentado. Eu vou falar uma coisa bem redundante aqui, mas é verdade. O resto é resto.
O resto é resto. Se Jesus vem em primeiro lugar, ele vai organizar o resto da lista. E o resto é resto, não importa. Jesus precisa vir em primeiro lugar. Não é trabalho, infelizmente, não é nem família, é Jesus. Jesus precisa vir em primeiro lugar, antes de tudo na sua vida, antes de tudo. Se ele não vier em primeiro lugar antes de tudo na sua vida, aí vai dar ruim. Aí as prioridades vão estar erradas, vão estar trocadas. E aí a gente vai ter problema. Sabe, aos pés de Jesus, Maria, ela não estava fugindo da vida, ela estava recebendo a vida direto da fonte. Aos pés de Jesus, Maria estava recebendo a vida do jeito certo, porque o relacionamento com Deus, ele precisa vir antes de tudo. O reino de Deus, a justiça de Deus precisa vir antes de tudo. Ele vai alinhar o resto dos propósitos. Se o relacionamento de Deus com Deus vem antes de tudo, todo o resto vai dar certo. Todo o resto vai dar certo, porque estará com ele em primeiro lugar. E quem começa pelo centro, quem começa com Jesus, consegue carregar todas as outras coisas que a vida apresentar. E isso é o mais importante. Por isso a aplicação que a gente se pergunta aqui para a gente encerrar é o seguinte: como é que eu vou aplicar tudo isso então amanhã? Tá bom, Mateus, tá bom, pastor, mas você me falou esse tanto de coisa, como é que eu vou aplicar isso tudo amanhã? Amanhã é um novo dia, talvez você está vendo isso domingo, amanhã é segunda-feira, é o dia que a gente mais tem medo, como é que eu vou aplicar isso amanhã? O passo principal aqui é o seguinte: escolha antes de sair correndo. Eu quero te dar 3 passos práticos para você mudar a sua vida com base nesse vídeo, mas a base deles é o seguinte: escolha antes de qualquer coisa. Maria escolheu. Esse foi o princípio que salvou, que garantiu Maria para beber da fonte, para beber da vida eterna. Maria escolheu. Marta também escolheu, mas escolheu o lado errado. Maria escolheu sentar, entender que tem coisas que precisam ter a prioridade completa. O resto é resto. O resto Jesus vai nos ajudar a cuidar depois. Mas se ele vier em primeiro lugar na sua vida, o resto vai se organizar sozinho. Por isso, 3 coisas práticas para você levar hoje. Primeiro, ore amanhã cedo, ore antes de mexer no celular. Se hoje você está assistindo esse vídeo de manhã e você já começou errado, ainda dá tempo, corrija, ore. Mas se você está assistindo esse vídeo de noite e amanhã é um novo dia, ore amanhã cedo, antes de mexer no celular. Não precisa ser algo longo, não precisa ser algo difícil. Ore, consagre o seu dia, a sua vida a Deus. E Ele vai te dar forças para aquele dia. Você vai ver, eu te faço esse desafio. Comece com Deus primeiro e veja como o seu dia vai mudar por completo. Segundo, leia um trecho curto da Bíblia. Abre a Bíblia aqui e lê um trecho curto, não aleatoriamente, não mete seu dedo aqui e vê onde é que vai abrir, não. Abra a Bíblia com propósito, lê um trecho de Provérbios, de Salmos, dos Evangelhos, que seja uma promessa bíblica. Leia um trecho para carregar a palavra de Deus no seu corpo, para comer essa palavra, que é o nosso alimento, que o que seja aqui dentro vai te dar forças para você aguentar o seu dia. Não faça isso só para cumprir uma tarefa, mas sim como alguém que se assenta aos pés do Salvador para beber, para receber essa vida direto da fonte. E terceiro e último ponto para você levar prático: leve uma promessa bíblica para o seu dia. Hoje em dia tem aplicativos que mostram promessas bíblicas todo dia na sua tela, e tem inúmeras funções. Tem a Bíblia que você pode abrir e procurar, tem caixinhas de promessa que você pode comprar na internet. Leve uma promessa bíblica para o seu dia, leve ela consigo, tire foto, deixa na tela de bloqueio do seu celular, leve uma promessa bíblica. Se existe essas promessas aqui na Bíblia é porque elas também valem para nós. Por isso, leve uma promessa bíblica para que o seu dia saia, já comece com mais força, força que vem do Senhor. Já comece bebendo da fonte, assim como Maria escolheu, que você possa escolher também, porque não é sobre a quantidade de coisas que você pode fazer com Deus e para Deus, mas sim sobre a qualidade delas. E essa qualidade com Deus vai se transformando em quantidade com Deus, porque você escolheu. Deus só pede o primeiro lugar e Ele vai fazer o resto. Entenda isso. Maria escolheu. Marta tinha Jesus na casa, mas não tinha Jesus no primeiro lugar. Maria tinha o mesmo cenário, a mesma casa, as mesmas obrigações, o mesmo mestre, mas ela escolheu. Maria fez uma escolha diferente e isso foi o que salvou ela. Por isso, o apelo aqui é simples. O que você vai fazer amanhã de manhã? Qual vai ser a sua escolha amanhã de manhã? O seu mundo primeiro ou o seu Salvador primeiro? Os seus problemas primeiro ou o seu Salvador primeiro? A oração primeiro ou o seu lar primeiro? Qual vai ser a sua escolha amanhã? Coloca aqui nos comentários. Se é oração, coloca aqui oração. Se é o celular, eu não quero nem que você comente. Coloca aqui oração. Se você quer escolher o Senhor, coloca aqui embaixo. A minha escolha amanhã vai ser oração. Comenta aqui
envie esse vídeo para mais pessoas que precisam entender que talvez a prioridade está errada, não por falta de tempo, mas por falta de realinhar as nossas prioridades, para que Deus comece em primeiro lugar. Porque se Ele estiver em primeiro lugar, o resto é resto. E Ele vai te ajudar a organizar esse resto. Se você crê nisso, coloca aqui embaixo, oração, para eu saber que você vai começar o seu dia com o Senhor. Se inscreve aqui no canal para você continuar sendo alimentado pela palavra e eu te vejo no próximo vídeo.